Oi, medrosa, eu sou Andréia Broio. Oi, medroso, eu sou Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube. Comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento. E também nos siga nas redes sociais, o link está na descrição. Se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no e-mail mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? Terror infantil. A gente resolveu pegar alguns filmes, desenhos infantis que, sinceramente, gente, é terror. A princípio, alguns deles eu nem me toquei quando eu era pequena. Eu fui perceber depois de mais velha. Alguns, inclusive, eu conheci pela minha própria filha. Então, hoje, a gente vai trazer para vocês alguns dos filmes, desenhos sobre terror infantil que marcaram a nossa geração e as novas gerações também, né? Eu vou começar falando sobre um desenho que eu achei bem sinistro. Confesso que eu vi ele recentemente. Quem apresentou esse desenho foi a minha filha, de 6 anos. Mas não é um desenho novo, né? Ele já tem um certo tempo, que é o Coraline. E assim, gente, eu achei esse desenho muito sinistro. Uma vez eu cheguei em casa, aí o meu marido até comentou assim: Nossa, você já viu esse desenho, Coraline? Aí eu falei: eu já vi alguma coisa ou outra passando, mas nunca parei para assistir. Ele é Sete Além puro, isso. E eu parei para ver, eu comecei a prestar atenção. Realmente tem uma pegada ali de Sete Além, uma coisa macabra assim que eu achei impressionante e fascinante, né? Bom, e essa história, gente, ela começa com aparecendo uma mão bem esquelética, me lembrou até um pouco o Eduardo Mãos de Tesoura, sabe? Aquele começo que mostra Sim, aquelas coisas biomecânicas, né? Aqueles robôs. Então aí aparece essa mão toda esquelética pegando ali uma bonequinha. E a gente vê, né, que aquela mão tá, tipo, cheia de teia. Então faz um tempo ali que aquela mão tá parada. Então vamos guardar essa informação, ela tem relação no futuro. Bom, e aí começa a história, né? Mostra uma família, que pai, mãe e filha, e eles estão se mudando para uma casa, que é uma casa enorme, conhecida como Palácio Cor-de-Rosa. É uma casa, tipo, é um casarão, né? Digamos assim, uma mansão que foi dividida em 3 casas. Então, assim, tem outros vizinhos em volta. E tem a nossa personagem, a Coraline, e ela tá numa fase, assim, que os pais, eles estão muito estressados, eles trabalham muito, eles têm as preocupações deles, então meio que ela fica, de certa forma, de lado. E ela aproveita, né, essa fase de casa nova para explorar o lugar e conhecer. E aí é quando ela conhece uma passagem, uma portinha bem pequena, assim, que só dá para você entrar se você abaixar e engatinhar. E ela fica fascinada. E ela fica tentando procurar a chave, vai atrás da mãe dela, tudo, a mãe acha a chave. Quando elas abrem essa portinha, só tem tijolos. Aí rola aquela decepção, né? Beleza, aí passa, ela vai dormir, e aí à noite aparece tipo uns ratos assim pra ela, e é uma coisa meio sobrenatural, e ela vai seguindo os ratos, e ela abre a porta, e quando ela abre a portinha, a porta tá sem os tijolos e mostra uma passagem secreta. Aí nisso, gente, ela entra, né, nessa passagem secreta e ela vê uma versão meio que melhorada da vida dela, assim. É um pouco, esse ponto eu achei um pouco diferente, assim, até do Sete Além, porque no caso as histórias do Sete Além falam que é um lugar sombrio, e obscuro, né? Lá, não que não seja sinistro, mas é um sinistro assim, tipo, tem umas cores intensas, assim, dá pra disfarçar, dá pra enganar bem a pessoa, né? No caso, a nossa querida personagem. E ela chega lá, ela vê uma versão diferente da vida dela, ela vê um pai novo e uma mãe nova. Mas uma coisa que chama muita atenção é que eles têm os olhos de botões. E são botões pretos. E me remeteu muito tipo, a pessoas de olhos negros também, sabe? Eu achei isso bem interessante. Bom, tem os personagens também, né, paralelos que fazem parte. Tem o senhor Bobisky, que é o vizinho dela, e ele é uma pessoa, assim, bem esquisita. Você vê que ele tem um corpo, assim, um pouco disforme, sabe? E ele tem tipo um símbolo assim no peito dele, que é um símbolo de guerreiros, assim, que no caso, né, ele tem essa pele disforme, o corpo disforme e a pele meio azul.
Aí ele tem essa medalha, né, que fica no peito dele, que é uma medalha que existe na vida real, gente. É uma curiosidade muito interessante. E ela foi dada, né, a história conta que ela foi dada para liquidadores de Chernobyl, que foram civis e militares que acabaram entrando, né, quando teve aquele desastre em Chernobyl, para salvar o restante da população dos animais que ficaram lá. Só que, infelizmente, muitas dessas pessoas acabaram sendo contaminadas pela radiação, o que explica, né, essa cor azulada e esse corpo meio que deformado dele. Eu achei interessante. A gente também tem as vizinhas, né? Que é a senhora Sopink e a senhora Forcible. E elas são bem interessantes, são artistas e elas também são bem caricatas, assim, elas são pessoas que você vê que não vai passar em branco, sabe? E ela também acaba conhecendo um menino ali, o Ibi, que ele fala, né, no caso, que ele tem a avó dele, e a avó teve uma irmã, e essa irmã, quando ela era pequena, ela entrou no Palácio Rosa e nunca mais apareceu. Então aí fica um mistério já. Então ele não entra na casa dela porque ele tem essa encanação. Bom, aí passa, né? Tem esses personagens, ela se relaciona com eles, ela entra nesse mundo aí e ela volta pro mundo dela. Ela meio que dorme nesse mundo e volta. Aí no outro dia ela já se planeja, ela não, eu vou entrar lá de novo. Vai, chega à noite, ela vai, se planeja, entra naquele mundo. Só que cada vez a gente percebe que ela vai indo para lá, ela vai ficando mais presa. E a família trata ela tão bem, fazem as melhores comidas, eles conversam, dão atenção para ela, brincam, tratam ela bem. Então isso meio que vai envolvendo e seduzindo a Coraline. E aí tem um momento que a mãe dela fala, né, ao decorrer do desenho, que ela fala assim, ó, se você quiser ficar aqui para sempre, você vai ter que costurar os botões nos seus olhos, né, vai ter que ter essa troca. Aí ela começa a estranhar, né, ela começa a perceber que tem alguma coisa de errada naquela situação, nada é tão perfeito assim. E aí é quando ela começa a ir pelas beiras e perceber que, na verdade, aquela segunda mãe dela era uma bruxa conhecida como Bela Dama. E ela se alimenta, né? A lenda diz que ela se alimenta das almas de crianças, assim. Então, tem toda aquela atmosfera e é uma coisa muito sinistra, porque tem uma parte que ela dá comida pra Coraline, pro marido, e a gente percebe que o prato dela tá vazio. Então, assim, por que que tá vazio? Porque ela não se alimenta de comida. Então, assim, essa atmosfera é tudo muito tenso. E eu tava até vendo algumas coisas, né, sobre esse desenho, aí passou uma colega minha perto de mim, e ela comentou, ela falou, nossa, eu nunca tive coragem de assistir esse desenho. Eu falei, caramba, pior que antes, eu também não tinha assistido, eu só assisti agora por causa da minha filha. E ela tá naquela fase, Ma, que, sabe quando a criança assiste repetidamente o mesmo desenho? Sim. Tá nisso. Então, assim, eu acabei gostando muito, realmente é bem sombrio e é um terror típico infantil. Sim, é um filme maravilhoso, um desenho, né? Ele é todo feito em stop motion, que é aquele feito de massinha que você tem que movimentar. Cada quadro movimenta o personagem e o ambiente, assim. Esse filme, ele é muito, assim, lindo, né? Pela arte de stop motion, que eu acho incrível, assim. E tem toda essa história macabra, né? Desse outro mundo que ela entra, que é tudo perfeito no começo, mas depois vai ficando deturpado. E tem uma coisa que eu acho que todo mundo que já assistiu esse filme tem bastante lembrança, são dos olhos de botões, né? Todo mundo desse mundo tem os olhos, no lugar dos olhos tem botões, assim. É um visual muito bizarro para um filme de criança, né? Você parar e É muito pensar, bizarro. você já tem um conhecimento, se a pessoa arrancar os olhos e colocar botões muita loucura, assim. E tem todos os personagens assim são muito carismáticos. Tem o personagem do gato que é meio um que acompanha ela, né, nesse mundo doido que todo mundo é bonzinho de começo.
E esse personagem do gato eu também curto bastante, que ele é um gato, assim, meio abandonado, né? Ele é magrelo, assim, preto, e tem toda aquela, né, aquele folclore sobre É, gato e preto. ele transita, né, os dois universos assim Sim, tranquilamente. Ele entra e sai a hora que ele quer, né? Ele é um gato místico. e no final ele acaba ajudando ela a destruir, né, essa entidade que se alimenta das almas das crianças. E tem uma cena que ela encontra, né, a Coraline encontra a alma das crianças que já foram mortas por essa entidade, né, e Eu uma... achei essa parte bem bizarra, porque mostra mesmo os espíritos, né? E meio É, que a Coraline ela tem que libertar esses espíritos, né? Tipo, e a gente tem essa noção que as crianças elas não vão voltar para a Terra. E mostra até a data que a bruxa pegou ela, sabe? Tipo, é uma coisa que você fala, caramba, então ela destrói mesmo, sabe? É um fim delas. sim, e a uma dos espíritos, né, é a irmã gêmea daquela senhorinha que já é uma senhora que é vó do menininho que é amigo da Coraline no mundo real, né? E no mundo nesse mundo perfeito ele tem sempre que estar triste, né? Tanto que até a mãe lá, a entidade, ela pega e coloca uns grampos nos cantos da boca dele e faz com que ele fique sorrindo o tempo todo, mesmo que ele esteja com a cara. A boca dele é meio que costurada, né, É, ali, tipo, é muito macabro isso, você parar pra pensar, uma criança com a boca costurada, gente, é muito, assim, tenebra mesmo, você parar pra ver, eu até fiquei pensando, falei, nossa, mas será que é apropriado? Mas, ai, gente, eu acho assim, é um terror, não é aquela coisa que você fica, nossa, caramba, é um desenho, mas é macabro essas coisas, sabe? Se para pra pensar, mostra essa questão da bonequinha que eu falei no começo, que mostra a mão pegando a bonequinha, ela tem uma característica. Ao decorrer do filme, mostra a Coraline com uma bonequinha também idêntica a ela. Então você vê que tem, tipo, essa referência ao voodoo, quase, né? tem umas coisas assim muito bizarras nesse filme que eu gostaria de ter assistido esse filme, né? Na época que eu era criança. Ele saiu em 2009, mas eu queria ter assistido quando eu tinha, sei lá, 6 7 anos para ver como eu veria esse filme naquela época. E esse filme é muito bom, assim, ele é um terror infantil maravilhoso que você assistindo quanto adulto, eu acho que também se para e vê as coisas bizarras, fica mais assustador ainda, você tendo a noção, né, do quanto aquilo que está acontecendo na trama é aterrorizante. E os bonequinhos são perfeitos mesmo. Essa questão do stop motion, gente, eles demoraram 4 anos para acabar o filme. Imagina você 4 anos trabalhando com isso, sabe? Montando, tirando fotos e dirigindo. Nossa, falando que é uma das artes mais difíceis, sabe? De fazer dentro do cinema. Então, assim, tá de parabéns. A gente super recomenda, assim, para crianças e para adultos, viu? Vale a pena mesmo. E o próximo filme é o Abracadabra, de 1993, que eu já comentei aqui, a Gabriela também já comentou várias vezes em outros episódios, que é das irmãs Sandersons, né, que são as bruxas do século XVII, que outras que se alimentam também de crianças, né, mas elas pegam a juventude das crianças lá através de uma poção para ficarem jovens eternamente. E esse filme, ele tem um lugar especial assim no meu coração, porque eu assistia ele quando eu era criança, a Gabriela também. Então, toda essa parte, né, do filme se passar no Halloween, tem todo esse negócio das bruxas de Salem, tem os próprios Salem, né, que é o gato preto, outro gato preto também, que esse filme ele tem tantas coisas de terror, tem o morto-vivo, né, que é ex da bruxa Sara, né, que a irmã dela pegou, costurou a boca dele
e matou ele, enterrou lá e depois traz ele de volta como um lacaio delas pra perseguir as crianças. Que isso quando eu era pequeno me assustava muito, mano. Até aquela parte que já bem pro final que ele pega a chave assim do carro, o moleque pensa que ele vai atacar ele com a chave, senão ele pega e corta os pontos da boca. Aí sai aquele. Eu fico imaginando no cheiro, né? Aí ele fala, Nossa. começa a mandar a bruxa se catar. Aí você vê que ele é um personagem do bem, que ele quer ajudar os adolescentes ali a lidar com as bruxas. Ah, esse filme é sensacional. Você vai falando, eu vou me lembrando dele, eu vou me lembrando das cenas e essa atmosfera que esse filme traz desse cenário de Halloween, de Salem, essa ligação das bruxas, essa ligação mística. Elas têm aquele livro maravilhoso. Então, assim, traz isso. Eu sinto muita falta, sabe, de filmes assim nessa pegada. E é sensacional. E é realmente, dá um aspecto de terror, porque também tem essa coisa, né, das crianças, das bruxas se alimentarem da alma das crianças e precisar delas, sabe? Tipo, desse desespero de você ter que escapar delas. E tem uma história incrível. Eles fizeram, né, o filme 2 também, que não ficou para trás, assim, a gente sempre pensa, ai, como que eles vão superar o 1? Não, eles fizeram super bem o 2, foi, eu gostei muito, mas realmente o 1, ele é queridinho, né, esse primeiro filme do Abracadabra de 93, porque ele trouxe pela primeira vez, sabe, essa visão, e elas são confusas, as bruxas, sabe? Cada uma tem uma personalidade, uma é mais aérea, uma é mais brava, outra é mais doidinha. Então, assim, cada uma de um jeito. E é muito engraçado. Eu sempre falo assim, eu acho que é uma das cenas assim, que eu mais gosto. Elas se confundem, porque elas saem, elas foram presas, né? E em uma época assim, eu não lembro o ano, mas vai, suponhamos que fosse 1800 e pouco, 1700 e pouco. E aí, quando eles libertam, as pessoas libertam ela, as crianças libertam elas sem querer, elas vêm, né, pro século 21. E aí, quando elas estão andando assim, elas chegam no Halloween, elas pensam que as pessoas fantasiadas são, tipo, entidades do mundo delas, normal. Então, aí elas veem um cara fantasiado de capeta, elas já pensam que é o mestre delas. Aí a mais doidinha vai lá, senta no colo do capeta, e o cara fica mó felizão. Ai, gente, olha, meu, coisas dos anos 90, filmes dos anos 90, assim, é uma. Eu racho o bico, sabe? Porque eles não estavam nem aí, né? Eles só faziam. Mas é muito bom mesmo. Mas traz essa atmosfera ao mesmo tempo que é comédia. Eles trazem essa pegada macabra e sombria dessas lendas, assim, que vivem nos imaginários infantis, né? Esse filme, eles passam no século XVII, né? Elas fazem as coisas de bruxas, né? Que pegar as crianças e tal, até que a vila mata elas, enforcadas, aí corta, né, pros anos 90 numa noite de Halloween, que o Max, que é o menino, o personagem principal lá, ele acende essa vela e traz elas de volta pra essa noite de Halloween. E elas só tem uma noite que até a vela se apagar, e elas têm que conseguir a alma da criança lá pra se consolidar e não virar pó, né, no amanhecer. E aí tem esse choque delas entre o século XVII e os anos 90, é muito bom mesmo. Eu gosto desse filme também, uma das coisas que eu gosto é que é, toda essa ambientação, né, como você disse, no Halloween, assim, deixa. A gente não tem essa cultura, né, no Halloween aqui no Brasil, mas esse filme ele enraizou o Halloween, assim, na minha cabeça de um jeito que não tem mais como tirar, sabe? Toda os cenários, né, do filme assim são muito bons, apresentando essa noite. Assim, tem as festas que acontecem na cidade lá de onde eles vivem. Tem outra essa grande festa que está acontecendo. Tem os pais do Max que estão lá, que eles vão e as bruxas chegam lá também e cantam Ah, no é. palco. Essa cena é Elas maravilhosa. arrebentam. É muito Nossa, bom, elas arrebentam. esse filme.
pra quem já assistiu, assim, tem esse carinho pelo filme, não tem como não colocar esse filme como sendo um dos melhores que você já assistiu, assim. Ele é um dos melhores pra mim já feitos e eu recomendo bastante Abracadabra. Eu sempre que eu posso ter uma brecha pra falar dele pra qualquer pessoa, eu recomendo bastante, assim, é um filme maravilhoso e tem todas essas coisas de terror, né, que bruxas, gatos falantes, mortos Ah, é vivos. magia. O livro fala também, né? Ele tem um olho que mexe, ele Sim, flutua. Tem uma cena que eu acho muito legal também, que a casa delas, elas ficaram muito famosas, né? Na época lá como bruxas que morreram na fogueira e acabaram com várias crianças. E a casa delas acabou virando um museu. Eles preservaram, a cidade preservou. Então, quando elas chegam na casa delas, que elas veem aquele monte de gente, elas ficam putíssimas, elas começam a expulsar todo mundo, né? Mas preservaram pelo menos a casa delas. Aí a cena delas voando também, olha, pra mim também é uma das melhores esse filme, assim, é sensacional. Elas voando cada uma com uma vassoura, só tinha duas vassouras e um aspirador de pó. Aí a outra tem que voar com um aspirador de pó e ela não tá conseguindo dominar o aspirador. É muito engraçado, assim, gente. Sensacional, realmente a gente super recomenda. É um terror infantil de altíssima qualidade. E seguindo, um outro desenho que eu acho que é bem interessante comentar aqui, que eu vi algumas coisas assim muito peculiares e eu vi recentemente isso, eu reparei isso recentemente. Confesso para vocês que eu não sou a maior fã de filmes e desenhos sobre heróis, tá? Esse universo assim não me pertence muito, mas tem algumas coisas que me chamam a atenção, né? E no caso do desenho Jovens Titãs, ele me chamou a atenção por alguns episódios específicos e também pela própria história dos personagens, assim, que se você parar para analisar, meu, é um bando de lascado que só teve história trágica e, assim, é muito aterrorizante, assim, se você parar para ver se isso acontecesse realmente com algumas pessoas, sabe? Que acontece em algumas situações até, e você fala, caramba, e por que que ela cresceu, ela virou quem ela virou, ela faz o que ela faz? É muito interessante. E os Jovens Titãs, a gente tem os personagens, tem o Robin, que é aquele Robin mesmo do Batman, que ele também tem uma história de tragédia, que a história dele é bem parecida com a do Batman. Quando ele era pequeno, ele presenciou o assassinato dos pais, né? Ele viu. E o Batman, ele estava ali perto no local, então ele acabou se compadecendo com o Robin, porque ele também passou por isso, né, na infância dele, o Batman. Então ele meio que adota o Robin e começa a treinar ele. Então ele cresce e vira esse cara aí fudido, tal. E, enfim, tem o Robin. A gente tem o Mutano também, que aí, no caso, a história dele é que os pais dele eram pesquisadores e em uma viagem ele acabou sendo infectado. E ele pegou uma doença, assim, letal, que foi transmitida por um macaco. Aí, o que acontece? Para salvar a vida dele, os pais deles resolveram pegar e testar um soro experimental de uma outra espécie de primata, que era um primata verde, meio esverdeado, e tinha essa resistência a essa doença que o filho deles pegou. E aí ele acaba sendo salvo, né, graças a essa ideia dos pais dele, só que ele teve efeitos colaterais, né? Além da pele dele ficar esverdeada, ele também se transforma em qualquer animal, ele tem essa mutação. Então, assim, há algum tempo, né, depois ele acaba perdendo os pais dele numa enchente, fica sozinho, e aí ele segue o rumo dele, conhece os amigos dele, acaba entrando nesse grupo, nessa equipe dos Titãs. A gente também tem um ciborgue. Aí o ciborgue, no caso, ele era um atleta, aquele atleta popular, o melhor atleta que tinha. Só que ele acaba se envolvendo num acidente de carro, um acidente muito feio. E ele ficou muito ferido, assim, entre a vida e a morte. E os pais também, que tinha essa coisa de trabalhar com tecnologia, para ajudar o filho, para salvar a vida do filho, a única solução que eles encontraram foi reconstituir o filho bionicamente. Então ele vira praticamente um robô. Então, assim, só que ele não gosta de ser um robô, sabe? Ele preferiria que isso não tivesse acontecido. Então, ele tem esse drama. A gente tem Estelar, que é uma princesa intergaláctica, que ela teve o planeta dela invadido e foi conquistado por inimigos. E aí, no caso, os pais dela enviou o irmão mais novo para o espaço para salvar ele. E ela tinha uma irmã chamada Estrela Negra.
E essa irmã acabou entrando em contato com esses inimigos e propôs, tipo, uma trégua, mas em troca dessa trégua, ela ia entregar a irmã gêmea dela, que é a Estelar. E aí, para não ser entregue, a Estelar acaba fugindo dessa nave e vem parar aqui na Terra, né, numa cidade chamada Jump City. E, enfim, também a história dela segue, né? Ela vai, conhece os Titãs e entra no grupo. E a gente tem a Ravena, que pra mim é uma das mais interessantes. Ela é a filha do demônio mais poderoso que tem, gente. Ela é muito foda. E ela é filha desse demônio com uma humana, só que não é uma humana qualquer. É uma humana de outra dimensão, ainda tem isso. E ela, desde pequenininha, ela foi perseguida, porque a ideia era que ela fosse sacrificada e tudo isso. Então ela foge disso para não cumprir esse destino dela de sacrifício aí. E assim, ela é uma bomba relógio, gente. Toda emoção que ela tem, ela gera catástrofes imensas, assim. Então ela tem que ficar em retiro para controlar as emoções dela. Então ela acaba se tornando, ela aprende a controlar, só que ela se torna uma pessoa assim muito fria, muito apática, sabe? Por quê? Porque se ela se envolver emocionalmente, vai dar merda, entendeu? Então é melhor ela ficar na dela. Então ela tem esse aspecto bem dark, bem sinistro. E ela fica nesses treinamentos, aí ela encontra a mãe dela na terra natal, a mãe dela tenta ensinar um pouco de sentimento para ela. Passa o tempo, o que acontece? O pai dela aparece, e o pai dela eu acho que é muito louco, porque ele é um diabão, Má. E ele é um diabo que ele tem 4 olhos. Aí mostra o cavalo dele, é um cavalo de 2 cabeças, cada cabeça tem 4 olhos também. E me lembra muito aquela ideia dos anjos, assim, dos anjos e demônios, esses seres, assim, que tem essa coisa meio bestial misturada com animais. E tem uma linha de anjos que, acho que são serafins, se não me engano. E diz a lenda que esses serafins, eles são os anjos mais próximos de Deus. E as asas deles são 4 asas e tem olhos nas asas dele, vários olhos, assim. Então, imagina a cena, né? É uma coisa bem esquisita. E esses seres, eles têm essa pegada de ter vários olhos, várias mãos. É muito esquisito. E, bom, a gente tem um episódio que eu achei bem peculiar. Eu achei ele bem dark, gente. Que é o episódio Comunicar Abertamente. Bom, aí mostra nesse episódio a abelha, né? A abelha, ela é uma menina que ela tem esses poderes, assim, bem semelhantes. E ela aparece para a equipe tentando entrar na equipe. A equipe, gente, trata essa menina tão mal. Assim, é uma coisa que eu fiquei passada, sabe? Eles tratam ela mal, eles não deixam ela assistir TV com eles. Eles expulsam ela, aí mostra uma cena que o ciborgue, ele vai limpar a privada, ele pega a escova de dentes dela para limpar a privada. E aí, depois passa um tempo, eles colocam a menina para dormir, tipo, no quarto dela eles jogam um reator nuclear lá no quarto, sabe? Eles... É uma coisa assim que eu fiquei olhando, eu falei, gente, mas não é tão infantil assim, sabe? E aí a menina começa a ficar deformada, tal, vira um monstro. Aí, enfim, eles têm que lutar pra resolver aquele problema deles e cair na real que eles foram escrotos com a menina. Mas você vê que eles têm uma certa maldade, assim, não são bonzinhos, não são aqueles super-heróis, assim, ai, como ele é bonzinho e quer fazer o bem. Então, por exemplo, tem a Ravena e a Estelar, elas são as piores, né? A Ravena, né, só pra, ela já é um demônio, a Ravena. E a Estelar, ela é uma alienígena. E a Estelar, ela não tem sentimentos, assim, pelas pessoas, porque ela não é uma humana também, o sentimento dela é diferente. Ela é simpática, tudo, mas ela não tem muita noção. Tem o Robin, ele tem uma queda por ela. Aí mostra uma cena assim, no Dia dos Namorados, ele vai entregar um buquê de flores pra ela, né, tal, pra conquistar ela. Aí ela fica toda emocionada, ela também quer dar alguma coisa pra ele. Aí ela vai dar uma caixa com um coração, de tipo, um formatinho de coração. Quando ele abre a caixa, tem um coração de verdade, humano, batendo. E ele fica desesperado. E aí a gente pensa assim, aonde que ela arrumou esse coração? Ela matou alguém, sabe? Você fica, gente, mas ela é tão simpática, porque ela não tem essa noção. Aí você tem uma pegada esquisita. O quarto dela é todo rosinha, bonitinho de menininha, mas tem episódios que você vê debaixo da cama dela, tem um esqueleto. Um esqueleto e com a mão esticada tentando pegar um copo d'água. Ou seja,
será que aquele coração era daquele esqueleto que estava debaixo da cama dela? Gente, tem umas coisas assim muito estranhas, sabe? Aí tem o quarto da Ravena também. O quarto da Ravena, ele é cheio de monstros que ficam presos. Você vê os olhinhos dos monstros piscando. E tem uma parte que mostra, tipo, um pequeno calabouço, assim. E ali também tem um esqueleto humano. Assim, você vê que ela matou alguém, sabe? Tipo, por que tem um esqueleto no quarto de uma menina? Não é normal, sabe? Então, são coisas assim que esses detalhes você vê, tipo, você vai vendo que é uma coisa bem mais aterrorizante. Eles colocam assim nas entrelinhas, sabe? É muito legal. Aí tem um episódio também que mostra que eles falam que eles amam tortas. Aí tem uma loja de tortas, e as tortas a gente vê que elas têm semelhanças com as pessoas. E aí depois a gente entende que a dona daquela loja de tortas, ela faz tortas com pessoas, inclusive os próprios titãs acabam sendo feitos de tortas ali, sabe? Ou seja, referências a canibalismo. Então, assim, tem umas coisas que você fala, caramba, tipo, por que colocam isso no desenho? Tipo, já traz uma pegada mais de terror. E aí eu acho que essa é a intenção. Não deixar um terror tão escrachado, mas ainda tem algumas pegadas de terror, sim, sabe? É, eu fico imaginando como que é a sala dos roteiristas desses desenhos, porque querendo ou não, né, são adultos que escrevem um negócio que é feito para crianças, mas que eles colocam coisas que criança não vai entender, né, aquilo assistindo é, da nossa forma que a gente adulto tá lá, vamos É. por você tá assistindo, você tá lá fazendo café para o seu filho, para sua filha, aí você começa a escutar a gente falando, não sei o que, é o demônio, o Trigon, que é o pai da Ravena, e chega não sei o que. Aí você começa a prestar atenção em tudo aquilo, tem uma coisa, uma aura assim muito obscura, né, pesada assim, tanto nesse episódio, tem vários episódios, né, que a Ravena, ela tem aquele lado sombrio dela que aflora mais, que ela vira um demônio praticamente. E tem na série, né, do Jovens Titãs, um episódio que ela fica toda com o olho negro, assim, ela vira tipo um demônio do Supernatural mesmo. Aí ela perde a noção, assim, ela machuca pessoas que quando ela tá em si, né, ela não faria isso. Tem toda aquela história dela ser mantida em segredo pelo povo que cultua o pai dela, e o povo querem sacrificar ela, e na série, né, o Robin ajuda ela, resgata ela. Uma coisa bem bizarra, né? De você pensar assim, de você ser filha de um demônio e descobrir depois de vários anos que você já é viva, que você É, não é muito normal, e descobre que você é filha de um dos demônios mais poderosos lá do universo poderosos, é. da DC. E tem uma que mostra que, sem ser o Titãs infantilzinho, né, o mais para adolescente, que mostra como que a mãe dela se, né, gerou ela, que foi tipo um ritual para esse demônio, sabe? Então, assim, ela fez o ritual, aí mostra o quarto da mulher cheio de vela, tal, e esse demônio, ele, né, ele tá na forma de um homem, para poder ficar com ela ali para fazer isso. Só que aí quando ela deita na cama, olha, em desenho, gente, ela deita na cama, o cara deita em cima dela, ele vai se transformando no demônio de verdade, ela vai vendo o aspecto físico dele. E ela fica apavorada, tanto que depois que a Ravena nasce, ela faz de tudo para evitar que a Ravena, tipo, fique com o pai, né? E até tem a cena que o pai da Ravena mata a mãe dela, né? Também tem essa questão que é muito forte, porque ele é um demônio no final das contas, sabe? Ele tá fazendo o que ele quer, ele não tá nem aí, é muito louco, assim. E no desenho infantilzinho ele aparece várias vezes, aí tem uns momentos que ele tá de boa com a filha, ele tem um irmão, a Ravena tem um tio que é outro demônio também. Então tem essa pegada infernal fortíssima também nesse desenho que, se você parar
para pra ver, é um contato que a criança acaba tendo, né, com esse tipo de conhecimento. Para alguns pais não é legal. Assim, eu não foco muito nisso, porque eu acho que a minha filha ela ainda não tem esse discernimento sobre religião e tudo mais. Não é esse o foco que eu quero dar para ela. Mas para os pais que têm esse foco mais religioso, podem se incomodar, né? Com certeza. Mas eu achei um desenho bem interessante, viu? Eu não esperava, ele me surpreendeu positivamente. E falando um pouco sobre o Cyborg, eu tava lembrando, né? Você tava falando sobre ele. Tem a Liga da Justiça do Zack Snyder, que é em live action, né? Que todo mundo já deve conhecer, já deve ter ouvido falar. E tem uma cena, a gente pensa, ah não, o cara é um ciborgue, mó legal, né, e tal. Mas no filme do Zack Snyder, ele mostra o Victor antes dele se fundir, né, com a caixa materna lá no filme para se tornar o ciborgue. Ele tá assim, sabe, com vários faltando pedaços da perna, do braço. A E quando cabeça. nossa, é um body horror, assim, muito louco. E você acha que é super legal, mas quando ele se funde, assim, ele grita pra caramba, ele sofre também psicologicamente, porque ele não é aceito, né, pelo mundo, porque ele é diferente, ele é uma máquina. Então o É. povo, ele sofre, assim, com essa Ele vira distância. tipo um Robocop, né? Assim, É, nesse sentido. e é uma coisa assim, é um terror real, né? Assim, você se colocando no lugar do ciborgue, você não tendo contato com outras pessoas, porque as pessoas se assustam, né? Com aquela coisa robótica, assim. E é uma coisa muito triste que isso no filme do Zack Snyder é abordado. Tanto que ele é um dos personagens mais importantes do filme, assim. A gente está acostumado com Batman, Superman, mas pra mim, assim, no filme da Liga da Justiça, ele tem um peso muito grande no filme, sabe? Então, já recomendando, assim, sobre essa parte do Cyborg ser uma coisa pesada, assim, mais adulto, é bem legal também de você assistir. E seguindo, temos. Acho que todo mundo conhece, né? Já assistiu pelo menos um episódio, que é o Chaves. Tem episódios focados no terror. O Chapolin também tem episódios muito bons, focados no terror. E que eu acho que o Roberto Bolanhos, né, que é o criador do Chaves, que faz o Chaves e o Chapolin, ele trabalha muito bem o terror em ambas séries, né? Ele manda muito bem, assim, né? No Chaves tem o episódio, tem aquele clássico episódio que a Chiquinha tá contando histórias pra ele de um filme que ela assistiu. E eles estão naquela escuridão do pátio e tem o Kiko que tá sozinho em casa. Tem outro episódio também que é dos espíritos zombeteiros, que tem a sessão espírita que é encabeçada pela dona Clotilde. O episódio que eles entram, mas não entram na casa da dona Ah, esse episódio é Clotilde. maravilhoso. É. Que esse episódio é uma coisa que eu acho legal também, né? Que no final era tudo uma ideia da cabeça deles, que os três estavam naquele surto, que estavam acreditando que estava dentro da casa dela, que era uma casa de bruxa, né? Que é Aham. bizarro. Ela, Satanás, quem É tá aí? você, Satanás! Outro gato! O Chaves. E tem o Chapolin também, o episódio do Abominável Homem das Neves, do Uhum. vampiro lá, do Drácula, do gigante. Tem vários episódios assim que não são aqueles terror escrachado que a gente está acostumado, mas são coisas que assustam, assim. Pelo menos quando eu era criança, eu assisti aquele episódio do boneco chinforoso, eu tinha medo pra caramba daquele boneco até hoje. Tem até um meme que fizeram do Chinforoso cantando aquela música da MC Carol que ele tá usando
uma droga lá e são episódios assim que eu não sei se tem episódios, né, que são intencionalmente de terror, mas tem outros que não são de terror, mas tem elementos que fazem ele ficar assustadores, tipo do gigante, assim, esse eu vejo um como exemplo que não é especificamente de terror, mas tem essas coisas que me aterrorizaram na época. Hoje não mais, mas quando eu assisto assim, sempre eu sempre me recordo assim desses sentimentos de medinho que eu tinha na época. Essa coisa assim de ter esse olhar clínico, né, para esse terror infantil, que não é exatamente isso, não é aquela coisa escrachada, mas ele consegue entender que para a criança aquilo vai ser o must, entendeu? Vai ser o máximo, vai Sim, ser realmente uma atmosfera. E o episódio, né, por exemplo, que eles vão lá na casa da bruxa, eles ficam viajando na ideia, é muito universo infantil de criança mesmo, né, em estado de choque. Uma vez eu fui para casa de uma amiga e ela tem uma casa que tem um porão. E a minha filha, ela tem dois filhos, um menino e uma menina, que tem basicamente a mesma idade da minha, né? Aí teve um momento que a gente viu os três de mãos dadas, andando devagarzinho, indo em direção ao porão, entrando no porão e falando: a bruxa mora aqui. Meu, foi muito Chaves quando eu vi aquela cena. Eu falei, gente, eles estão no mundo de Chaves nesse momento, sabe? Olha que fascinante. E você vê que ele teve esse olhar que todas as crianças passam por um momento desse, alguma fase da vida, sabe? Da vida ali da criança, vida infantil dela. E eu acho sensacional, traz realmente. Eu acho que ele foi um artista que conseguiu trazer isso para América Latina, para América do Sul, né? Com o que ele tinha ali de ferramenta, de dinheiro na mão para fazer a arte. E foi muito bem feita, conseguiu absorver, conseguiu prender várias crianças ali. Eu acho que até hoje muita gente tem essas memórias, não só nós dois, mas outras pessoas, outros adultos aí, coisa que hoje em dia o pessoal já dessa geração já não tem essa ligação, né? Mas com o que a gente tinha na época, realmente foi uma, um programa infantil e eles conseguiram absorver vários temas, incluindo o terror infantil em alguns episódios. É muito legal. Chaves, Chapolin, assim, tem episódios maravilhosos. Eu acho que, assim, pra época, eu não sei, né? Eu não vivi aquela época, mas devia assustar também. Eu comecei a assistir nos anos 90, né? Anos 2000 ali. E me assustava, eu fico imaginando pra criançada da época assistindo, É, porque é uma coisa assim, é um terror que é besta, né? Tipo, a Chiquinha com aquela máscara, assim, que eu acho que os episódios que tem assim a vila fica escura, né? Tem o episódio da morte do seu barriga, que também se passa durante a noite, é parte do episódio assim. E eu acho que quando a vila fica escura assim, também me causa um pouquinho mais de medo, porque eu acho que 90% dos episódios do Chaves a gente sempre tá de dia, né? uhum. E tal. E não nesse tá tudo apagado, assim, só as luzes dentro de cada casa, assim, tá aceso. Então eu acho que isso ajuda a criar também essa ambientação de terror que dá um desconforto, assim, pra gente. Outro desenho, né, programa infantil que eu via quando eu era pequena, que admito na época eu não via essa ligação com o terror. Eu fui ver com esse olhar depois de adulta, que é a Caverna do Dragão. É um desenho assim que, nossa, ele marcou minha infância. Eu assisti ele todos os dias, eu amava, era maravilhoso. E ele foi lançado em 85. Ele conta, né, a aventura de um grupo de crianças, né, que eles estão num parque de diversões e eles acabam entrando, acho que numa montanha-russa, né, Mar? E eles são enviados ali para um mundo mágico, né, um universo paralelo, totalmente desconhecido, e eles vivem várias aventuras lá junto com o mestre dos magos, né? E aí a gente tem alguns personagens, a gente tem o principal ali que, né, o mestre dos magos, que é um senhor
muito peculiar, que ele aparece em algumas situações, passa umas mensagens subliminares que ninguém entende porcaria nenhuma e some do nada, né? A gente tem o Vingador, que é essa imagem, né, desse demônio, e eu achava assim, o Vingador, eu achava ele fascinante, porque ele ficava ali, ele sempre aparecia naqueles dragões, né, voando lá, e ele tinha só um chifre. E aquele aspecto bem de demônio, todo vermelho, com capa, assim, ele era bem tenebra, e além de tudo, ele era um feiticeiro, assim, muito maléfico, opressor, ele tinha grandes habilidades místicas também, e há muito tempo atrás, né, diz que ele era uma boa pessoa, e ele acabou se tornando esse vingador, essa pessoa horrorosa, e ele tem uma missão aí, que é de dominar o reino e derrotar o Tiamat, né, que é um outro ser, e para isso ele precisa dessas armas que as crianças acabam adquirindo quando elas entram nesse mundo mágico. Cada uma tem uma arma muito específica. E no último episódio, né, desse desenho, a gente descobre que o Vingador, na verdade, ele é filho do Mestre dos Magos. E ele é corrompido após seguir os ensinamentos de um outro mestre maligno. Só que, assim, em cima disso, gente, apareceu tanta teoria da conspiração. Eu acho que hoje em dia o que mais rodeia a história de Caverna dos Dragões são essas conspirações que tiveram, né? Aí falando um pouco desse Tiamat, que ele é uma das ameaças mais constantes, né, desse universo aí do Caverna dos Dragões, que é essa entidade, que ele é tipo um deus dragão, ele tem 5 cabeças, cada uma representa uma raça de dragão cósmica. Aí a gente tem a versão que... Aí tem o vermelho, o dragão vermelho, o azul, o verde, o preto e o branco. Cada um representando uma coisa como personalidade. E ele vive num cemitério dos dragões. Então já tem esse aspecto, sabe? De cemitério, essa coisa assim meio macabra. E ele vem servindo, né? Como o guardião dos ossos dos antigos dragões que ali se dirigiam para morrer. Então ele fica ali meio como um guardião do cemitério. Também ele protege algumas armas mágicas e como até as que o mestre dos magos, né, deu para os garotos ali. A gente tem o Uni, que é um filhote fêmea de unicórnio, que ele aparentemente é órfão, ele tá ali, e ele acaba tendo um afeto muito especial pelo Bob, né, que é uma das crianças ali, e eles têm essa ligação especial. E ele também tem poderes mágicos e tudo mais. A gente tem o Hank, que é o arqueiro, né? Aquele loiro que fica com arco. Ele é o líder do grupo, protagonista, basicamente. E ele tem uma relação muito próxima com a Sheila também, que é outra criança que tá ali no grupo. E ele sente culpa, porque eles estão ali presos nesse reino. Então ele sente que ele tem que proteger, tem que ajudar esses amigos dele. E esse arco dele, ele é capaz de soltar flechas energéticas. E elas também se esticam, dobram, tem várias habilidades. A gente tem o Eric, que é o cavaleiro do grupo. Ele tem uns 15 anos, assim, e ele é um filho de nobre, de pais ricos, ele tem uma personalidade arrogante, é egoísta, e ele constantemente se coloca no primeiro lugar de qualquer situação, sabe? Ele tem esse aspecto, assim, bem egoísta, egocêntrico mesmo. E por isso, né, esse personagem, ele sempre acaba colocando o pessoal em perigo, por causa dessa personalidade egoísta dele. A gente tem a Sheila, que é a garota ruiva do grupo, e ela tem habilidade, tipo, falam até que, porque fazem uma referência que ela é latina, e ela é a ladra do grupo, então rola que tem esses preconceitos de época também, sabe? E ela tem uma capa de invisibilidade que é muito louca, eu acho que um dos poderes mais legais que tem, com essa capa ela acaba conseguindo ajudar a equipe dela, né? É muito legal, e ela também é a irmã mais velha do Bob, e, no caso, ela fica tentando o tempo inteiro ficar protegendo ele. Ele é um menino. Me irritava muito, ele gritava muito, vivia atrás daquele unicórnio dele. Nossa, Eu moleque achava chato pra caramba, mano. chato. Que bom, não sou só eu, não sou só eu. Ele representa um menino de 8 anos, mais ou menos. E ele é como se fosse, tipo, o bárbarozinho da equipe, né? Ele é o irmão caçula dela e ele é muito impetuoso, muito inconsequente. Ele fica colocando o grupo em perigo diversas vezes, sabe? Atrapalha, gente, atrapalha. A principal arma dele é um tacape, que é tipo um bastão de madeira ali, e o golpe que ele dá quebra pedras, é muito forte. Então esse é o poder principal dele.
E ele odeia ser tratado como criança, um pirralho de 8 anos, mas ok, né? E ele vive ali com o Uni, ele também tem a capacidade de entender o que o unicórnio diz. A gente tem o Presto, que é o mago do grupo, e o nome dele verdadeiro, no caso, é Albert. E ele sempre tá tentando ajudar. Ele é uma pessoa que parece uma pessoa boa. Ele tem aquele chapéu mágico, bem característico de mago. Só que assim, o poder dele, ele não tem domínio, sabe? Ele só faz cagada. Ele nunca tira algo legal daquele chapéu dele. E então acaba atrapalhando também, de certa forma. E a gente tem a Diana, né? Que é a acrobata ali do time. E a arma dela é aquele bastão que ela consegue dar os saltos enormes e ele é super flexível, mágico, ele também dobra, ela faz várias coisas com ele, é muito legal. E assim, a gente tem essa ideia, né? Tipo, os roteiristas, eles falam que essas teorias não condizem com a verdade deles. Que diz a teoria? Que, na verdade, quando eles estavam no parque de diversões, eles morreram. E aí o universo que eles foram parar, na verdade, é tipo como se fosse um inferno mesmo, sabe? E aí, tanto que tem ali, né, o Mestre dos Magos, a gente tem o Vingador, que dá essa, né, representação forte de demônio. Só que aí era muito confuso, porque realmente, desde pequenininha eu me incomodava o fato do Mestre dos Magos nunca ajudar de fato aquelas crianças. E isso foi uma coisa que levantou, que na verdade, quem é o vilão não seria o Vingador, seria o Mestre dos Magos. Porque o Mestre dos Magos, na verdade, ele só quer os objetos das crianças, sabe? As armas mágicas delas. E querem que elas vazem, ele não tá nem aí. Só que o Mestre dos Magos, ele meio que sempre fica ali rondando, ele não deixa as crianças saírem. E o unicórnio também, né? Tem essa teoria que ele, sempre quando as crianças estão para sair, acontece alguma coisa com o Uni, sabe? Ele tá machucado, ele tá entre a vida e a morte, eles têm que ir lá salvar. Então, assim, eles nunca conseguem sair desse universo porque tem esses seres que atrapalham. Aí eles falaram que na verdade essa teoria não tem cabimento. Mostra até, né? Tipo, eles fizeram o último episódio. Só que assim, eu achei muito interessante, porque faz um sentido também, sabe? Essas teorias que eles fazem, porque a história ela pode ser transformada de várias formas. Mas, enfim, eles preferiram manter essa questão de não, eles não morreram, eles estão tentando. Mas no último episódio, meio que eles podem voltar, eles dão a opção, né? Para as crianças, ó, se vocês quiserem voltar, tem a questão da chave. Eu não vou explicar agora o último episódio, mas tem uma questão, eles acabam brigando entre si, porque até o grupo começa a perceber isso, ó, tipo, será que o Vingador é tão ruim assim? Será que não? E o grupo se divide em dois. Mas aí no final eles acabam fazendo o que tem que fazer e eles têm essa escolha, né, de eu não ir. E eles meio que não vão, tipo, dando margem para mais episódios, só que aí acabou aí. Mas é muito interessante porque o Mestre dos Magos, ele chama, né, o Vingador de filho, então aí já demonstra que o Vingador é filho dele, né? No final ele consegue fazer o Vingador voltar a ser como ele era, tudo mais. Mas assim, é bem macabro, né, essa atmosfera realmente, mesmo sem a teoria de conspiração por cima de que eles estão no inferno e morreram. Tipo, eles estão presos, suponhamos, vai, é a história real, eles estão presos no mundo paralelo. E tem seres sobrenaturais ali, aquele povo estranho. É bem macabrinho mesmo. A Caverna do Dragão é um desenho que eu assisti assim, o Vingador ele sempre me deixava desconfortável, assim, ele tinha aquela dublagem, né, bem amedrontadora, assim, falando com a voz bem imponente. E eu achava o Mestre dos Magos, eu sempre achei muito estranho. Ele aparecia todo assim, falando bem calmamente e falava as coisas que não faziam o menor sentido, mas ao decorrer do episódio, né, mais pro final, acabava fazendo alguma algum sentido. Mas é tipo assim, você tá vendo aquelas crianças se lascando e tal, e em vez de você falar, ó, vai por aqui, faz isso e vai dar o fora daqui, porque vocês são muito A novos. letra, né? Tipo, vocês são adolescentes que vocês estão fazendo aqui, sabe? Ao meu ver, se eu fosse o Mestre dos Magos, eu ia querer pessoas adultas, né, para fazer aquele serviço que ele queria de salvação lá do mundo lá deles
E o Vingador, depois que eu tive conhecimento dessa teoria, faz sentido, né? Toda essa coisa que o Vingador não, ele quer ajudar eles a sair dali, mas tem o Mestre dos Magos, né, que é aquele negócio que o povo fala, né? A gente tem que tomar mais cuidado com as pessoas que são amigáveis do que aquelas que a gente acha que são mais agressivas, né? Tipo, seria É. o É porque ele Vingador. usou as crianças, né, pra salvar meio que o filho dele. Ele não estava nem aí com as crianças. Ele queria saber se o filho dele ia voltar a ser quem ele era no final das contas, né? Sim, e esse desenho ele é incrível. Eu acho que essa teoria ajudou ainda mais assim ter esse misticismo que tem sobre o desenho, tem toda essa coisa do último episódio ser mostrando, né, que eles estavam em coma e tal. Eu acho assim incrível. Eu não vejo essa teoria como sendo algo negativo para o desenho. Eu acho até que ajuda bastante a deixar o desenho bem mais. Encaixou, né, com a história. Sim. Então eu acho assim que esse desenho ele se encaixa muito nessa coisa de ser assustador, né? Porque hoje em dia eu não acompanho, né, desenhos infantis, mas ao meu ver você olha os desenhos feitos ali nos anos 80, 90, começo dos anos 2000 também, tem uma falta de sensibilidade assim que hoje em dia eu acredito que não tenha mais como a gente cresceu assim, vendo coisas que a gente para e pensa como isso acontecia naquela época, era passado para criança, e hoje em dia a gente vê que tem mais essa sensibilidade. A gente tem internet que faz todo mundo dá a sua opinião, né? Mostra, é. E eu É porque acho muita assim, coisa passa batido, né? Porque é tão subliminar às vezes que você fala, caramba, tipo, você só vai perceber mesmo depois. E no olhar da criança, ela é muito inocente, ela não percebe isso, mas, sei lá, dá um desconforto, né, em alguns. sim, sim. Tanto eu até tava vendo os filmes antigos da Disney. Hoje em dia, quando você vai assistir, né, especialmente no Disney Plus, aparecem, antes de começar o desenho, coisas falando que esse desenho foi feito em tal época, era uma época Hum, completamente diferente e tal, porque tem coisas que não envelheceram nada bem, né? E também nunca foram assim, a gente vê, né, hoje em dia. Eu tava vendo, né, coisas, programas de, vamos supor, 16 anos atrás, hoje em dia é uma coisa que é completamente impensável fazer, sabe? Então eu vejo é. isso de uma forma positiva, e também que é uma forma deles trabalharem, né, esse terror dessas épocas mais antigas assim, que é interessante. E seguindo, tem a Família Adams de 91, que é um filme que eu assisti, eu alugava bastante na época das locadoras, que é um filme que ele me assustava por toda coisa que já é bem evidente, né? Que é a família mais estranha que tem dos seriados, dos filmes. E esse filme ele tem uma magia assim para mim, que é do, do tio Chico, que ele se apaixona, né, por uma mulher lindona lá, que ela só tá interessada mesmo em matar ele para conseguir a fortuna que ele tem. E tem todas as loucuras, né, da família que a gente já conhece, todas as esquisitices, e tem todas essas cenas que me causavam um terror assim, quando ele aparecia assim fazendo de bonito, assim, ele colocava uma peruca loura, mas ele continuava com aquela face horrível dele, que Com a cara dele espantado. é maravilhoso assim. Esse filme
A Família Adams 2 também me marcou bastante, mas eu tô trazendo um para essa lista porque ele foi um filme que voltou, né, a Família Adams depois de várias décadas que tinha acabado o seriado dos anos 60 ali. Então, é assim, ele tem todo essa atmosfera mais obscura, assim, mais gótica, que é ali dos anos 90 que eu acho maravilhoso. Tem toda essa coisa que a gente tava comentando agora mesmo, de ser mais adulto, assim, que a gente assistia quando criança, mas não via nada, mas quando a gente assiste depois de uma certa idade, a gente vê que aquilo não é muito para criança, mas que a gente assistia do mesmo jeito. E esse filme é maravilhoso, né? A família Adams, junto com a família, que não é a família, né? Que são os monstros, que são maravilhosos, assim. Eu sempre curti muito essa coisa da família Adams de não ser convencional. E esse filme, ele traz essa atmosfera de terror incrível que naquela época, né, já fazia bastante tempo que não tinha a família mais louca que tem na cultura pop. Agora a gente tá tendo a Wandinha, né, que já começou a filmar a segunda temporada esses dias, que voltou, né, Ah, que bom. de novo a família Adams para os holofotes. Tem um desenho também que, se eu não me engano, sai em 2021, o 2. Vai ter o 3 também, se eu não me engano. Então, tudo que é da família Adams, assim, eu curto bastante, que tem todo esse terror que a criançada assiste e é maravilhoso. Então, É. fica de recomendação também. É maravilhoso mesmo. E a gente vê uma família assim esquisita e para quem não tem uma família de comercial de margarina, acaba até se identificando de certa forma, porque você vê que é normal você ser esquisito. E eles são unidos, sabe? Mesmo sendo como eles são. Eu acho que eles trazem essa atmosfera mágica e trazem esse sinistro de uma forma muito pesada. Eu também adoro. A série também é muito boa. Gostei muito. Tá atingindo as novas gerações. Então você vê que a família Adams, ela é uma família que veio para ficar mesmo e vai ficar em muitas gerações. Um que eu acho que é muito macabro também, que eles falam também várias teorias da conspiração em relação a esse desenho, que é o Coragem, um Cão Covarde. E ele é muito louco esse desenho. Ele mostra três personagens, que é o Eustácio, que é o senhor, a Muriel, que é a senhora, que é a esposa dele, e o cachorro, que é o Coragem, né? E assim, tem essas teorias que, na verdade, onde ele mora seria um inferno, sabe? Seria um limbo, porque a casa deles, eles moram em lugar nenhum, né? Um lugar super afastado, e a casa deles é no meio do nada, e aquele velho chato pra caramba, ele só briga, ele trata o cachorro mal. Fazem até uma comparação em relação a ele, a um serial killer que existiu. Então, assim, tem algumas teorias que comparam ele a um serial killer, porque teve uma história de um serial killer que tinha uma esposa, ele também tinha um cachorro, eles moravam numa casa assim, em erma, no meio do nada, e o cara era, né, enfim, quem ele era, ele fez várias coisas. E eles fazem essas comparações, e tem uma comparação também que eles fazem em relação ao Coragem, que quando ele fica muito eufórico, quando ele quer ajudar o Muriel, ele quer avisar a Muriel que está acontecendo alguma coisa, ele tem tipo um chilique, né? E nesse chilique dele, ele começa a sacudir a cabeça dele, e aí aparece, tipo, três cabeças, né? Demonstrando aquele aspecto de desenho com a cabeça em movimento. Só que algumas pessoas levantam que, na verdade, quando ele faz esse movimento com a cabeça dele, ele tá querendo representar o Cérbero, que é um cachorro do inferno, que é o cão de três cabeças. Ele é o guardião do inferno. Então, por isso que eles também acabam colocando muito essas teorias da conspiração em cima desse desenho. E, assim, o desenho aparece várias coisas esquisitas também, assim, ele sempre tá tentando, ele é muito covarde, né? E ele sempre tá tentando ajudar a dona dele, a Muriel. E tem uns episódios que são mais tensos do que os outros. Um que ficou muito famoso é um episódio que faz referência
o filme Exorcista, né? Que aí mostra como se a Muriel, ela tivesse... Ela comprou um colchão, né? E tinha um demônio nesse colchão. E fica, tipo, encarnado nela, sabe? Esse demônio meio que na Muriel. Então tem essa cena que fica muito explícito que eles fizeram essa referência ao filme Exorcista. Que, gente, é um desenho de criança, né? Fazer, tipo... Você olha assim, você fala, mano, ela tá possuída por um demônio, virando a cabeça e vomitando verde, sabe? Uma coisa muito louca. Um outro também que faz referência, tipo, é que eles moram na área 51, porque assim, também, além deles morar num lugar que lembra muito esse deserto, eles sempre têm episódios com aparições, né, de discos voadores, de seres de outras dimensões. Então, assim, a vida dele é um inferno desse cachorro, gente. E assim, é sempre muito assustador, sabe? É nitidamente um desenho de terror infantil. Nossa, você estava falando desse da Muriel, que ela é possuída. Eu sempre fiquei com dó do Coragem nesse episódio, em todos, né? Mas nesse em especial, porque a Muriel era a única que defendia ele, que cuidava dele, e ele perdeu ela, né? Por naquele episódio ali que ela fica possuída e só fica com o Endemoniada, Eustácio. é. E eu Nossa, ficava com tadinho. muita dó dele, porque eu me colocava no lugar dele de perder a dona pra um demônio e ficar com aquele outro demônio que era o Eustácio. Mas esse desenho, eu assistia ele quando eu ia na casa dos nossos primos lá, que eles tinham TV a cabo. Nossa, era maravilhoso, assim, assistir o Coragem. Eu... Ele passava principalmente, né, na época que eu assistia, ele passava de sábado à noite, assim, sábado para domingo, e tinha aquela ambientação, assim, de ser mais de madrugada e tá passando aquele desenho que sempre causava um medinho, assim, para assistir. E eu lembro de uma vez que eu assisti aquele episódio do Fred, se eu não me engano, que é parente do Eustácio, que é um cara assim, que ele tem um sorriso assim gigante com os dentes todo Ai, pra fora assim. credo. É muito bizarro esse episódio. Tem também aquele do Ramsés, que é o ex faraó lá do Egito, que Uhum. também é muito louco. Esse desenho é maravilhoso, assim, é engraçado, né? Como coisas que causam medo, mas também que a gente ama, né? Eu acho muito engraçado essa dualidade, assim. É, e a gente sempre torcia pra ele, tadinho, dava muita dó dele mesmo. Aquele cara era um escroto. E uma coisa assim que eu vejo nesse desenho é que ele, antes, ele passava no Cartoon. Eu não sei se continua passando no Cartoon, mas esses dias eu tava mudando de canal e tem um canal que chama Adult Swims. E tava passando em canais de adultos, de desenhos para adultos. Então, assim, você vê que claramente hoje ele já está sendo classificado como um desenho para adultos. Então, é uma coisa que na época, assim, passava. Mas, assim, eu também acho que não traumatizou ninguém, né? Eu não sei. Se alguém ficou traumatizado com esse desenho, por favor, comente aqui. É um desenho forte, eu acho que de terror é um dos mais fortes que tem, assim, nesse sentido escrachado de realmente fazer essa intenção de mostrar o medo dele e todas as barbaridades que aconteciam com ele, coisas sobrenaturais. E, bom, é maravilhoso, assim, ele envelhece. Hoje eu olho, ele já tá tão velhinho, sabe? Já o tempo já tá comendo ele, não tem a continuidade. Não sei se. Talvez, né? Provavelmente vão fazer desenhos novos mais nessa linha, mas ele realmente é uma referência em relação a desenhos de terror infantil. É muito aterrorizante esse desenho. E fechando o nosso episódio de hoje, temos o filme Labirinto, de 86, que esse filme, outro filme que me assustava bastante durante a infância, mas que eu sempre gostei e continuo gostando até hoje, que fala, né, da Sarah, que é essa moça que tem que cuidar do irmãozinho, que ela acaba é, abrindo um portal para outra dimensão, que é o rei dos Mundo gnomos, dos duendes. é É. o rei dos duendes, e ele sequestra
o irmãozinho dela e ela tem que entrar nesse mundo para conseguir resgatar o irmão e tem toda essa coisa de fantasia e terror nesse mundo dos duendes que é maravilhoso assim. Tem todas as fantasias, né, dos personagens que aparecem, que são feitos de efeito prático, né? Naquela época praticamente não existia efeito digital. Então, todas as coisas, personagens, cenários que tem são bastante assustadores em quesito de por ser uma fantasia, né? Ser outro mundo de duendes, tem aqueles duendes aterrorizantes que ela vai encontrando por aí. O A próprio. maioria dos duendes, né, eram aterrorizantes. Até o Sim, que ajuda ela, na verdade, ele é mau, é que ele acaba se encantando por ela, mas o intuito dele para se aproximar é de maldade. e é engraçado, eu gosto muito, né, de ouvir as músicas, né, que A tocam. trilha sonora, é a melhor, é a melhor. Eu E, tenho também um. Eu baixei o álbum desse filme porque as músicas são sensacionais. e eu tava vendo, né, naquela música do Baile, que é aquela música Hum, maravilhosa, que é o David Bowie, dá. né, que pra quem não sabe, ele faz Uhum. o Rei dos Duendes ali. E o David Bowie me assustava um pouco quando eu era criança nesse É. papel. E, ele era um humano, assim, normal. Tinha um cabelo mais, assim, glam metal daquela época, assim. Chororó, o cabelo dele era tipo chororó, né? É, e isso me assustava um pouco, mais até que os duendes. Mas esse filme, assim, ele tem. Eu acho que fantasia e terror, né? Andam muito Sim. lado a lado, assim, não tem como É. tirar um do outro. Então, esse filme é maravilhoso, assim, né? Tem a jornada dela indo atrás do irmão e ela vai encontrando todas essas criaturas, todos esses empecilhos que o David Bowie coloca no caminho dela para até ela conseguir, né? Resgatar o irmão. E esse filme, ele me deixava aterrorizado quando eu era pequeno, assim. Eu sempre é outra coisa, né, dos anos 80 90 que a gente assiste e fica pensando como isso era para criança naquela época, né? Porque é uma coisa que assusta. Tem até o clipe que eu falei que a gente fala de trilhas sonoras de filmes, que eu até comentei da música que chama Kids da banda GMMT, que tem acho que com certeza eles pegaram influência do Labirinto para fazer o clipe, porque tem toda essa de um bebezinho e aparecem uns monstros horríveis assim. Ah, Então, eu sei qual que é. É. esse clipe, a música é maravilhoso. Então, eu vejo isso, eu assisto esse clipe, eu lembro muito do Labirinto e me causa o mesmo sentimento. Uma coisa assim maravilhosa, então eu recomendo bastante o Labirinto. Nossa, eu super recomendo o Labirinto. Na minha opinião, é o melhor filme de infantil assim que tem. Assim, mesmo passando os anos, eu não vi nenhum superar ele. Olha, eu até diria a História Sem Fim ali tá equiparado, mas o Labirinto eu ainda acho melhor. E assim, o David Bowie, gente, ele tá sensacional nesse filme. A trilha sonora desse filme é perfeita porque ele canta as músicas e ele tá super hétero, né? Como o rei dos duendes, porque eu não sei se o David Bowie ele era bissexual ou ele era fluido. Mas ele fazia transformações, ele tinha essa pegada dele. E no filme, ele usa muito, você vê que ele abusa da maquiagem, mas é uma maquiagem realmente muito fantasiosa. Eu gostei muito da maquiagem desse filme e traz esse aspecto mais sobrenatural no David Bowie. O cabelo, mesmo sendo um cabelo de Chitãozinho Chororó, tipo, encaixou ali com o personagem, ele tá com aquela calça apertada e tal. Mas o jeito dele olhar pra Sarah, porque assim, na história, ele pega
as crianças e ele transforma as crianças num duende, né? Então, assim, já tem esse terror de você imaginar que você pode ser transformado e virar um duende horrível, péssimo. E eles ficam nessa atmosfera e ela fica desesperada, porque quando ela meio que invocou ele ali para aparecer e levar o irmão dela, ela falou brincando, ela leu um livro ali, tipo, querendo aloprar o irmãozinho, o irmão um bebê, né? Nem entendia o que estava acontecendo. E quando ela vê que é verdade, que os doentes chegaram para buscar e ele aparece, quando ele vê ela, ele se encanta, né, por ela. E ela tenta negociar, né, com ele tipo, não tem negociação com ele a princípio, só que como ele gostou dela, ele dá uma brecha para ela. Então ele mostra um relógio que tem 13 horas. Ele fala para ela, ele fala, ó, você vai ter que atravessar esse labirinto e pegar seu irmão, se você quiser ter ele de volta. Só que ele sabe que é impossível. Ele coloca armas, ele é um feiticeiro, ele faz as magias dele, ele manda nos duendes, ele manda em tudo ali, ele é o rei daquele lugar. Então, assim, ela passa por poucas e boas, ela conhece seres, assim, esquisitíssimos, é muito louco, e o jeito que ele olha para ela ao decorrer do filme, essa cena da música é uma cena, uma das cenas mais lindas, assim, que mostra, ela tem uma bonequinha, né, que é muito parecida com o vestido que ela usa quando ela vai dançar com ele, e ele olha para ela com uma cara de paixão, sabe? É impressionante, assim. Só que aí tem toda essa coisa. Ela só quer pegar o irmão dela. Só que ele é tão egoísta, ele coloca ela num universo, assim, cheio de escada, pra ela se perder. Ele é bem, assim, ele é bem maquiavélico, sabe? Ele não tem bondade ali com ele. Só que ele mostra essa humanidade nessa relação, que ele ficou obcecado, ele quer que ela vire tipo, meio que a rainha dele ali, só que ela não aceita, né? Mas é mágico, é fascinante, tem essa atmosfera mais tenebrosa, assim, essa pitada, e é muito interessante. Foi até um dos motivos, sabe, que eu comecei a gostar de música assim de rock and roll tal, porque eu perguntava para minha mãe sobre ele, e minha mãe falava, ele é um vocalista, ele canta esse estilo, e aí eu comecei a conhecer o David Bowie, comecei a gostar dele, porque as músicas dele realmente são muito boas, e me abriu as portas, sabe, para conhecer. Então, assim, você vê que vai juntando. Se a criança vê o filme, já acaba gostando da música, música de qualidade, uma coisa vai levando a outra, sabe? Mas essa atmosfera tenebrosa, assim, mágica, assim, também me fascina. Me fascina. E ela é bem mais rústica, por exemplo, do que o Abracadabra, sabe? O Abracadabra, ele traz muita modernidade pra gente. O Labirinto já não, já é um mundo de fantasia realmente, né? E é tenebroso, assustador, é um terror infantil muito gostoso e eu recomendo muito, gente. Quem não assistiu para adultos também dá para assistir, viu? É um filme que você vai adorar. E é isso, Mar. Você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado. Se você está escutando no Spotify, nos siga. Se você está ouvindo no YouTube, também se inscreva no canal. E é só. Muito obrigado e até a próxima. Gente, ajuda a gente a engajar aqui o nosso canal que vai dar muita força. E até a próxima. Tchau.